Bom, esse vídeo aqui é sem roteiro e eu espero que o áudio fique bom porque eu comprei um dispositivo próprio para gravar vídeo. Então, eu queria falar sobre, outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre Enéas. Acho que alguns sabem o que que é o Enéas e quem ele foi, essas coisas tudo, né? Quem acompanha aí histórias, essas coisas assim. Então, o Enéas foi o tão sonhado presidente atualmente, mas o louco no passado. É, então, por que isso? As pessoas ficam. Tem um canal no YouTube que eu acompanho, assim, sobre aprendizagem, que sempre ele posta alguma coisa sobre o Enéas, ou seja, tipo uma idolatria do Enéas, que foi uma pessoa que já foi no passado. E aí, por que que acontece isso? Porque eles acham que o passado é bom. Tipo, você pensar que o seu passado era bem melhor por causa que a sua infância era bem melhor. Aí tem um negócio chamado nostalgia. É um negócio não, todo mundo sabe, né? Aí a nostalgia funciona assim. Talvez esse áudio aqui cortar um pouquinho. Talvez esse áudio fique diferente porque eu tô testando diversas distâncias do microfone que eu comprei aqui. Então, por que esse negócio de nostalgia? Porque o cérebro da gente, para tipo nos manter motivados e vivos, ele nos faz lembrar apenas das coisas boas. É um lado do cérebro, eu acho, se eu achar o nome eu vou deixar aqui, que faz a gente lembrar somente das coisas boas. Por que só faz a gente lembrar das coisas boas? Porque imagina, uma pessoa que só lembra de coisas ruins é uma pessoa doente, depressão é uma doença. E lembrar de coisas ruins não faz bem, então o cérebro separa ali somente as coisas boas. Então você pensa que sua infância foi boa, porque você lembra de coisas boas. As pessoas falam que a sociedade de hoje, as coisas de hoje são ruins, mas não, as coisas de hoje são facilitadas, mas as pessoas gostam de idolatrar o passado, por causa que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Só que na questão do passado, não é na questão do futuro. A ânsia de ter é a ânsia de ter o passado, e o tédio de possuir é o presente que as pessoas estão querendo. E aí então, aí entra essa coisa que as pessoas ficam querendo idolatrar o passado, essas coisas tudo, querendo o passado de volta. E aí fica meio que ruim isso. Não dá certo. E tipo, pensar no passado é bom, porque o seu cérebro vai fazer você lembrar realmente das coisas boas. Mas não tipo pensar que o seu presente é ruim porque o seu passado era bom. Se o seu passado, por causa que o seu cérebro não vai te lembrar de algumas vezes de tédio, dos dias de tédio, porque a infância não é só brincadeira o tempo todo. Quando chega o celular, você fica ali com o celular e tipo, aí começa a ficar um tédio, por causa que sua diversão vai ser o celular. Os dias que você não pode brincar na rua, isso é tédio, seu cérebro não lembra. Os dias que você não podia brincar na rua, seu cérebro vai lembrar apenas dos tempos bons em que você não tinha preocupações nenhumas e que você apenas existia, recebia comida, ia para a escola, que era sua única obrigação, e talvez nem sua obrigação não era nem estudar, simplesmente viver mesmo. E aí o seu cérebro vai lembrar disso, por causa que é um método de sobrevivência. No tempo da pré-história, sim, talvez os homens das cavernas precisavam de alguma motivação para se manter vivos, essas coisas. E assim eles iriam documentando o passado. E na questão do Enéas, não é certo querer voltar ao passado. Tudo bem, foi um bom historiador, essas coisas. Mas o Enéas não tinha o tanto de informação que nós temos hoje. O Enéas talvez não era o presidente certo. Ninguém sabe se ele seria o presidente certo. Se ele fosse tão bom, as pessoas não idolatrariam o tempo do Lula ou o tempo do Bolsonaro. Que é uma questão que o pessoal. Se o Bolsonaro não fosse eleito, o pessoal teria falado que o Bolsonaro, as palavras do Bolsonaro, se você visse o Bolsonaro falando, um exemplo, e tipo assim, ele nunca fosse presidente, você imaginaria, você idolatraria ele do mesmo jeito, falando assim, não, ele, se ele fosse presidente do Brasil, ele seria muito bom, você idolatraria ele como se fosse o Enéas, mas não, ele foi presidente do Brasil e você viu que não foi tudo isso, talvez essa fosse a questão do Enéas. Ou seja, você idolatrar um passado ao qual você não conhece, as pessoas que estavam naquele tempo do Enéas conheciam o Enéas. As pessoas eram inteligentes, as pessoas, você percebia o jeito que o Enéas conversava, o jeito que as pessoas conversavam. Não adianta você falar que naquele tempo as pessoas eram mais burras. Não, as pessoas não eram mais burras, elas tinham menos informações, mas eram mais inteligentes do que muitos atualmente. Aí, se você for olhar no passado, o pessoal não ficava tipo assim, ó,
E também, tipo, por exemplo, as pessoas colocam uma palavra lá. E quando vai falar alguma coisa, um pensamento ali, sabe? Aí as pessoas não faziam isso quando iriam falar. Atualmente as pessoas fazem isso, fazem aquela pausa pra pensar. Tipo, acabei de falar tipo, tá vendo? Aí elas vão falando já mais diretamente porque é mais fácil, entendeu? Aí você percebe que naquele tempo talvez ele realmente não fosse o presente certo. Não tem por que querer voltar ao passado se você não pode fazer nada. Então, o jeito é apenas aprender o que ele fazia no passado de bom, porque provavelmente ele também fazia coisas ruins. Nem o Pelé foi perfeito. Pelé, no futebol lá, nem o Pelé foi perfeito. Então, tipo assim, é ver isso, que aceitar o presente e focar no presente mesmo e relembrar apenas de boas lembranças no passado, mas que não façam você se sentir ruim no presente ou no futuro, entendeu? Então é isso, esse é o meu primeiro vídeo aqui mostrando o rosto. Se você gostou dessa conversa, deixa o like aí, se inscreve para mais vídeos. Obrigado.